Resumidamente, na semana passada, nós falávamos que o processo reencarnatório, na leitura que a gente tem de Allan Kardec, inicia no momento da fecundação, onde uma partida de espermatozoides envolve um óvulo para realizar o processo do início da vinculação do espírito com o corpo. E esse aqui é uma tomada do ponto de vista de um microscópio eletrônico da hora em que um espermatozoide atravessa a membrana do óvulo, possibilitando com isso a fecundação e dando origem a uma nova conjunção que pode ou não ter um espírito vinculado a ela. Eu posso ter uma fecundação sem um espírito vinculado, conversamos sobre isso semana passada. E essas vinculações vão nos permitir a fusão dos cromossomos masculinos e femininos, aqui apresentados. No ser humano, os cromossomos, eles são em número de 46, são 23 pares, sendo que 22 pares são chamados cromossomos homólogos. Eu tenho um do pai, o cromossomo 1 do pai, o cromossomo 1 da mãe, o cromossomo 2 do pai, da mãe, do pai, da mãe, do pai. Não quero dizer para aqui que o primeiro aqui é o do pai e o segundo é o da mãe, não. Pode estar invertido, é só os pares de cromossomos que se encontram e um último cromossomo, particularmente, o último par, isso aqui embaixo, a gente está vendo que são 2 cromossomos grandes. Então é uma mulher, tá? Quando tem 2 cromossomos grandes, são 2 cromossomos X. E aqui eu tenho a representação cromossômica do genoma de uma mulher. E dentro desses cromossomos, a nossa ciência oficial já consegue identificar em cada um dos lóculos desses cromossomos genes específicos que vinculam a determinadas doenças. Comentei semana passada que está pequeno assim, que é para ninguém ler mesmo, porque isso é uma probabilidade, não determina que quem tem esse cromossomo obrigatoriamente terá essas doenças, mas é uma propensão de ter, mas pode ser que não tenha por conta de um fenômeno chamado expressão gênica. E quando vai acontecer a fecundação, os espíritos benfeitores acompanham o genoma. Em 1946, quando a obra Missionários da Luz nos foi apresentada, a gente não tinha essa informação assim tão clara, mas eles falavam de mapa cromossômico para a escolha do espermatozoide. Então, ali na trompa de Falópio vai acontecer uma fecundação. Detalhe, esse genoma que a gente está vendo aqui é um genoma, esse genoma que aparece aqui é um genoma que tem uma síndrome ali, ó, no cromossomo 21, tem 3 cromossomos 21. Isso aí chama-se trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down, tá? Então, aqui nós temos o momento no qual ocorre a fecundação, 24 a 30 horas depois a primeira divisão celular, depois vai dividindo progressivamente e esse ovo, esse zigoto vai rolando por dentro das trompas, em função de cílios que tem ali, levando esse material genético na direção do útero, onde ele vai se implantar para a formação de um novo ser. E aí, aqui trago uma representação de um mapa genético típico. Um par de cada cromossomo, novamente aqui uma mulher, tá? Temos aqui 2 cromossomos X no final, portanto, uma mulher. Comentamos na semana passada que, ao longo do período da embriogênese, é possível acontecer alterações desse material genético. Eu posso receber o material genético de meu pai e de minha mãe, e em função das perturbações perispiríticas que o indivíduo possui, ele pode bombardear esse material genético e promover alterações dentro deles, né? Então, você pode ter o cromossomo como uma peça, se ele se quebrar, ele volta a se juntar, não acontece nada. Mas se ele quebrar em 3 pedaços, pode acontecer 3 coisas. Pode se juntar certinho como era e não aconteceu nada. Ele pode se juntar esquecendo o pedacinho do meio, aí ele alterou o cromossomo, aí você vai ter problema.
ou ele pode juntar com um pedaço do meio de cabeça para baixo. Também é uma mutação. Então, se isso acontecer, ocorrem mudanças, nós somos passíveis desse processo. Foi exatamente a mutação que promoveu a evolução das espécies ao longo do tempo. E aqui nós temos uma representação de um fenômeno que é chamado de mosaicismo, em que você tem um óvulo, ali chamado de ovócito, mas é óvulo, e aí ele se junta com o espermatozoide, forma um zigoto, né? O óvulo tem N cromossomos, o espermatozoide tem N também, juntos os dois fica 2N, e quando esse zigoto vai se multiplicando, uma célula altera, uma célula. Está com 30 dias de gestado, e de repente na reprodução celular, uma célula alterou. O bombardeio do espírito sobre o corpo alterou aquela célula. Então, na medida em que a embriogênese vai se processar, essa estrutura diferenciada vai aparecer no indivíduo, e ele pode ter células com uma determinada característica e células com outra característica, ou seja, eu posso ser um indivíduo com 2 DNAs em mim. Isso se chama mosaicismo, e isso não é incomum. Nós temos várias pessoas que não são sindrômicos porque o óvulo ou o espermatozoide era com alguma característica sindrômica. Não, o óvulo era normal e o espermatozoide também. Se fundiram, fizeram um zigoto dentro da normalidade, mas esse zigoto, na medida em que ele se reproduziu, ele acabou produzindo uma célula alterada, e essa célula alterada vai avançando, produzindo características em que o indivíduo tem a síndrome abrandada. Até comentei semana passada de algumas pessoas que são portadoras da síndrome de Down, que têm determinadas capacidades e outros que não. Por quê? Muito provavelmente, as condições de mosaicismo têm que ser observadas, que fazem com que um indivíduo tenha maior ou menor capacidade diante das possibilidades genéticas que ele possui. Então, esse fenômeno vai acontecer durante todo o processo da chamada embriogênese, a qualquer momento isso pode se dar, e isso pode estar também depois de nós estarmos formados. Se acontecer durante o período que estamos dentro do útero de nossas mães, em que ainda está sendo criado o corpo físico, em que órgãos ainda estão sendo gerados, aí você pode ter órgãos com problemas de má formação. Não sei se eu me torno claro no que eu digo. Depois que eu já estou adulto, ou melhor, saído do útero, se eu tiver uma anomalia aqui, não vai formar uma outra mão, não vai formar um pé, não tem mais que formar. Então, essas alterações genéticas é que dá o câncer. A célula promoveu uma mutação e esse novo DNA que ela tem não é o meu. E aí ela começa a se desenvolver de maneira estranha no organismo, produzindo as neoplasias que a gente conhece. Tá bem? Bom, então, avancemos. Esse aqui é um mapa cromossômico de um indivíduo. 2, tá tudo com 2. Esse aqui tá ótimo, tá tudo certinho, né? Tem 2 em cada um. E olha os cromossomos sexuais desse indivíduo. Ele tem um grande e tem um pequenino, coitado. Então ele é o quê? É um homem. O Uma vez eu fui querer brincar numa palestra, eu me dei mal, porque eu perguntei assim, o cromossomo Y do homem é menor do que o da mulher. O que é que forma nessa parte de cima do cromossomo que o homem não tem? Que o pessoal não ia saber dizer, eu disse assim, é a língua, sabe? Eu ia brincar, aí tinha uma menina na plateia que disse, o cérebro. Aí eu não pude nem... Aí disse, é o cérebro. Faz sentido. Então aqui, é claro que nenhuma das coisas são verdadeiras, né? Não é aqui que forma a língua, nem o forma o cérebro. São outras características genéticas que tem aí dentro. Mas esse é um indivíduo XY, ou seja, ele é uma criatura que vai apresentar um corpo masculino. Dentro disso, nós temos assim, do ponto de vista genético, 2 estruturas para cromossomos sexuais. XX
para a figura da mulher, por isso que X e X, porque os cromossomos, antes de duplicar, eles dobram de tamanho, ficam com essa conformação parecida com o X. Um cromossomo X e outro X, eu estou diante de uma mulher. Um cromossomo X e esse outro, que eles chamam de Y, mas não tem nada de Y neles, parece mais um V de cabeça para baixo, mas seria o cromossomo chamado de Y. Observadas essas estruturas num microscópio eletrônico, o que é que a gente vai ver? Nós vamos enxergar, está pintado de rosa para ninguém se confundir, o cromossomo X aqui é esse maior, ampliado de maneira a que a gente consiga enxergar, está vendo que ele está dobrado, parecido um xizinho, e ali é o cromossomo Y, ali está com um jeitinho mais de Y, né? Aquela pontinha ali embaixo e as duas perninhas de cima, a gente vê que é essa parte de baixo dele que é bem menor. Isso aqui, se tivesse no mesmo indivíduo, seria um homem, né? Você tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, a gente vai hoje investigar um pouco mais de perto essas síndromes sexuais. O que pode acontecer na embriogênese com esses dois cromossomos quando as coisas acontecem, para a gente poder discutir isso até do ponto de vista espiritual. Diz a biologia que a coisa funciona da seguinte maneira: o ser humano possui 44 cromossomos e um par, que é o cromossomo sexual, que é o XX, ok? Quando a mulher vai formar um óvulo, aquele ócito primário, que é o que dá origem, que é esse que tem os 46 cromossomos, ele vai se dividir e vai formar duas células. Uma célula dela vai pegar metade do material genético. Em boa matemática, 44 por 2 dá 22, metade vem para cá. E desses 2x, um x veio para cá. Então, o outro x foi para lá. O que aconteceu? Aquele outro corpozinho menor à direita ficou com 22 cromossomos e o outro x. Dividiu legal. 22 para cá, 22 para lá. Um x para cá, um x para lá. Esse da esquerda, mais bonitinho, que aparece até um núcleo nele, esse é o óvulo. O da direita não é um óvulo, é um corpo lúteo, ele não vai fecundar. Ele surge no organismo da mulher, mas ele não tem funções reprodutivas. Ele é o resultado da reprodução celular, mas ele não vai ser fecundável. Quem é fecundável é o óvulo que foi formado. Então, eu formei um único óvulo, só um. E é esse cara que vai, mês a mês, ou a cada período de 28 dias, amadurecer e se transferir, ora do ovário direito, ora do ovário esquerdo, para a trompa respectiva, aguardando a possibilidade de uma fecundação. Então, a mulher produzirá um único óvulo durante todo o seu ciclo. Se ela não conseguir engravidar nesse período, então há uma frustração no organismo da mulher. Quando a mulher ovula, o organismo fica em festa. Então, eles colocam bandeirolas, eles enfeitam, o útero se prepara, faz uma festa, o útero fica coberto de uma camada altamente nutritiva para receber o novo ser, as espinhas somem, sabe? Ela fica linda, ela fica muito mais agradável, o humor dela melhora, ela fica diferente. Por quê? Porque nesse momento o estrógeno está acionando o organismo e ela está plenamente apta para a reprodução. Então, todo o organismo dela se prepara para isso. E ela aguarda o momento da fecundação e o organismo está todo ali em festa esperando o momento. Não aconteceu. Não acontece, vem aquela frustração, aí começa, tira as bandeirolas, tira tudo, aí desmonta toda a festa, tira tudo. Não, para o próximo mês, tudo de novo. Não, ninguém vai preparar isso para o mês que vem. Tira tudo, limpa tudo, e mês que vem a gente começa tudo de novo. Vai colocar uma banda de mariachis tocando, tem tudo esperando para ver se dá certo. Então, esse óvulo já maduro vai para a trompa na expectativa da fecundação. Do lado masculino, ocorre um fenômeno parecido, mas um pouco diferente, porque o homem tem 44, mais 2 cromossomos sexuais, que um é X, outro é Y. Esse X é o mesmo homólogo do X que a mulher tem.
e ele tem um Y. Ele tem um Y. Resultado, um espermatócito primário, ele vai gerar 2 espermatozoides. Ele vai gerar metade da carga genética 22, mais o X, de um lado, e vai formar um outro espermatozoide que também tem os outros 22 e o Y. Então, dividiu certinho. Metade foi para cá e um X. Metade foi para lá e o Y. Então, o homem, ele forma, em si, 50% de chance de fazer um espermatozoide X e 50% de chance de um espermatozoide Y. Henrique VIII matou suas esposas porque não lhe dava um filho homem. O culpado era ele, né? Então, ele é que não conseguia fecundar a mulher com um espermatozoide Y, só com X. E aí ele matava as mulheres, se divorciava, fazia tudo para conseguir ter um filho homem, para herdar o trono. Mas quem faz com que aconteça o sexo ser masculino ou feminino é a mulher, é o homem. A mulher não é responsável por essa característica. Então, chega o momento mágico em que o óvulo vai encontrar com um espermatozoide. Nesse momento, a espiritualidade, observando essa partida de espermatozoides em volta do útero, vai escolher qual deles será. Vai ver a carga genética, vai ver os cromossomos sexuais que estarão envolvidos. Tem que ser um homem, então não, tem que ser aquele X ali, ó, aquele Y lá, pega aquele Y, traz para cá. Não, mas esse aqui tem uma síndrome que... Não, tira, esse aqui não pode. Pega aquele outro Y lá, deixa eu ver, esse aqui está melhor, vamos pegar esse aqui. Então, eles escolhem, naquele elenco de espermatozoides, o que seria mais adequado para fazer o processo da fecundação. Comentamos na semana passada que, caso eu não encontre o espermatozoide adequado para o corpo, também não é problema. Pode entregar diferente, que o espírito que tem problema, ele vai promover alterações no material genético. Você pode entregar um material genético lindo para um espírito perturbado, que ele vai corromper esse material e ele vai nascer com deficiências, ou com determinadas características orgânicas, que são a expressão do perispírito dele. E vice-versa, se eu entregar um material genético ruim para Jesus reencarnar, ele arruma esse material genético. Se tiver algum problema, não, pode me dar esse aí que eu ajeito. Pode me dar. E as mutações que vão acontecer vão ajustando o material genético e vai receber uma condição plenamente satisfatória para nascimento. É confuso o que eu digo para vocês? Tranquilo? Aqui, beleza. Exercício. Se eu tiver um óvulo, que é sempre X, e um espermatozoide, também X, eu vou ter X mais X, vai ser um indivíduo XX, que é do sexo feminino. Beleza? E vice-versa. Se eu tiver um óvulo que é sempre X e um espermatozoide que é Y, agora eu terei um óvulo X com um espermatozoide Y, vai formar um indivíduo XY que é do sexo masculino. Beleza? E só para a gente ver, olha que notícia que eu achei na internet. Isso aqui eu tirei de um site de ciência, tá? É o óvulo que escolhe o espermatozoide e não o contrário. Interessante, né? Então a ciência está dizendo, os cientistas estão investigando e estão percebendo que existe uma coisa curiosa, que eles não sabem explicar. Nós temos que passar a obra do André Luiz para eles entenderem. Mas eles estão dizendo o seguinte, que eles veem que o óvulo está ali para ser fecundado e tem uma série de espermatozoides. E dá a impressão que o óvulo parece que ele escolhe alguém. Porque ele faz o cone de atração. O cone de atração é um biquinho que a membrana do óvulo faz para recepcionar o espermatozoide. Ele faz o cone de atração em cima de um específico. Ele escolhe, ele tem alguma coisa que faz com que ele identifique aquele com o qual ele quer como parceiro, embora ele tenha vários em torno dele. E a gente, quando conhece doutrina espírita, diz, mas eu sei por quê.
a obra de André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 12, quando trata da reencarnação de Segismundo, capítulo 12, 13 e 14, mas isso está mais no 12, ocorre uma escolha dessa questão do espermatozoide em função da carga genética que vai ser necessária para aquele reencarnante. Então, os mentores olhando, identificam aquela carga genética mais adequada e facilitam a conexão. Ou seja, nós não somos o mais capaz, não somos o mais adequado para o corpo que a gente ia ter. Certamente, no meio dos espermatozoides dos quais nós nos formamos, havia um bem melhor do que nós, né? Mas a gente acabou, não, esse é muito bom, entrega esse outro aqui, mais feinho, vai ser mais feinho, é melhor. Porque se nascer muito bonito vai dar problema, vai feinho. Ok? Exercício. Pergunto para vocês. Qual o sexo do indivíduo que será formado quando o óvulo se encontrar com esses espermatozoides, onde o que vai fecundar é esse que está na frente ali e que é um Y? Vai nascer o quê? Muito bem. Vai nascer um menino. Se ninguém identificou, sou eu. Vai nascer um menino. Está claro o que eu disse? Então, nós temos duas possibilidades. Ou é uma fecundação XX, ou é uma fecundação XY. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Não? Pois é, eu menti. Eu menti porque não é só isso. Existem muitas outras combinações que acontecem durante o processo da fecundação. Muitas. Isso que a gente viu é o mais esperado dentro das regras que a biologia nos entrega. Mas existem muitas coisas que são diferentes e que podem acontecer na hora da formação dos gametas. Por exemplo, eu tenho aqui um óvulo primário, um ócito primário, que ele vai se dividir. Ele vai formar um corpo lúteo e um óvulo. A gente sabia que fazia 44 para cá com um X, 22 para cá com um X e 22 para lá com outro X. Pode não acontecer isso. Pode acontecer dos dois X virem para um lugar só. Então, se os dois X vêm para cá, para o lado de lá só vai nada. Só vai os 22. Não vai característica sexual para o outro lado. E as duas características sexuais já vieram para o lado de cá. Então, este é um óvulo que ele não deveria ser, mas ele é XX. Ele já é XX de origem. Eu estou mostrando uma diferença no cromossomo sexual, mas poderia ser de qualquer um. O cromossomo 21, por exemplo, poderia não ter ido para o corpo lúteo. Aí ficou 2 cromossomos 21 aqui. Aí os 2 cromossomos 21 com mais um cromossomo do espermatozoide vai fazer 3 cromossomos 21, trissomia do 21, síndrome de Down. Pode acontecer 2 cromossomos 13 ficar de um lado e nenhum cromossomo 13 do lado de lá. Aí os 2 13 com o outro 13 faz 3 13, síndrome de Patau. Então, as síndromes cromossômicas, elas podem acontecer exatamente nesse momento da formação do gameta, em que eu vou ter espermatozoides e óvulos que não têm a característica genética que se esperava. Ou seja, na hora da fecundação, o que vai acontecer é isso. Eu tenho um óvulo que já é XX, ele já é XX. E quem vai penetrar este óvulo vai ser um espermatozoide Y. E aí? Como é que vai ficar? É um homem? Ou é uma mulher? É um homem? É o Superman. Na biologia, eles dizem uma coisa interessante. Eles falam que...
Ah, esse relógio não está funcionando, eu estava aflito já. Eles dizem que o cromossomo Y, o Y é dominante. Então, se você tiver XY, nasce homem. Se for XXY, homem. XXXY, homem. O Y, ele tem uma característica que ele é como se fosse uma espécie de mutação, ele se manifesta. Então, aqui, o indivíduo que vai nascer, ele é do sexo masculino, porque tem Y. Está confuso o que eu estou dizendo? Não? Daqui a pouco, no próximo bloco. Vamos lá. Olha, eu falei que houve um problema de má formação no óvulo, né? Que pegou os 2X e o outro corpo lúteo ficou com nada. Mas isso pode acontecer com o espermatozoide. Pode ser que, de repente, o óvulo seja X, como deveria ser. Mas o espermatozoide é que está vindo com XY. Porque na hora da divisão, nos espermatozoides, vieram 2 cromossomos sexuais para um só. E o outro ficou com nada. Um espermatozoide ficou com 0 e o outro ficou com XY. Pegou tudo para ele. Isso é raro, mas não é tão raro assim. E o que é pior, não caracteriza uma circunstância que a gente diga assim, então não vai nascer. Não, nasce normalmente. Nasce normalmente. Se fecundar, vai seguir normal. E, lógico, como todo mundo aqui já sabe, né, estamos craques em mapa cromossômico, o mapa cromossômico do indivíduo é esse aí, ó. Ele tem um par de cada um, e lá embaixo, no cromossomo sexual, ele nasceu com 2X e um Y. Síndrome de Klinefelter. Vai nascer homem ou mulher? Homem. Muito bem. Vamos ver esse indivíduo? Olha ele aqui. Olha que lindo. É um homem. Mas ele não tem calvície. Olha aí. Então, não sou Klinefelter. Estão vendo aqui? Né? Ele não tem calvície. A barba é rala. Muito pouca barba. Tá certo? Ele tem... Você está vendo nele um indivíduo. Ele nasce, ele é um menino. O médico tira da mãe e diz, é um menino. Porque ele tem toda a estrutura de menino. Não tem nada nele que você diga, esse menino é sindrômico. Ele nasce e você olha, mas tão lindo, gente. Não há nenhuma característica nesse garoto que, em princípio, no nascimento, se identifique que ele seja algum tipo de fenômeno sindrômico. Ele vai crescer. Na infância, os estudiosos dizem que ele começa a apresentar um comportamento diferente já na infância. Ele não gosta de brincadeira violenta. Ele gosta de brincar de jogos. Ele gosta de brincar sentado. Ele gosta de brincar sempre de coisas que não sejam correr, pular, se jogar. Sabe aquelas coisas de menino que desce carrinho de rolemã numa ladeira e se lasca todinho lá embaixo, aí chega embaixo todo ralado, sopra e volta para fazer de novo? Sorrindo, achando lindo que se quebrou todo, né? Não é uma característica típica do Klinefelter. Ele não é assim. Aí chegará a adolescência. Quando chegar a adolescência, aí vai se pronunciar de maneira muito evidente as características da síndrome de Klinefelter. Ele vai entrar na puberdade. E quando a gente entra na puberdade, o corpo muda. E o corpo, que é masculino, na sua morfologia, você olha para ele nu, ele é um menino de tudo. Quando ele adolesce, ele tem as características da adolescência de uma menina. Então, desenvolve as mamas, a distribuição dos pelos é como na mulher e não como nos homens, os ombros ficam estreitos, os quadris alargam. Ele vai ter uma estrutura corporal, se você cortar a cabeça, você pensa que é uma mulher. Então, ele vai ter menos pelo no peito, os ombros estreitos, as mamas desenvolvem normalmente como se fosse mama de uma mulher, né? Ele tem os pelos pubianos são do jeitinho que nas mulheres são,
Os testículos são pequeninos e duros. E eles têm uma característica. Eles ficam pernaltas. Porque, assim, geralmente a gente olha para uma pessoa e a gente tem uma noção de quando é o tamanho da perna, é o tamanho do tronco. Os que são síndrome de Klinefelter, eles são pernudos. As pernas são muito longas, eles são altos, muito altos. E aí você pode desconfiar disso, aí tem que fazer um exame cromossômico para resolver. Não preciso dizer que eles têm conflitos. Eles têm muito conflito. Muito conflito. E, em função desses conflitos, alguns deles fazem a opção, se identificam mais com o seu lado como mulher e assumem uma personalidade feminina, embora morfologicamente, você olhou para ele morfologicamente, ele é um homem. O corpo dele nu é o corpo de um homem, da cintura para baixo. Tem mamas. Mas alguns deles, não, eu não me identifico com o meu lado masculino. Eu vou assumir a minha identidade feminina, troca de nome e vive como uma mulher. Tá? Isso não é hermafroditismo, tá? Isso é outra coisa. Não é hermafrodita, é síndrome de Klinefelter. Mas alguns acabam assumindo uma identidade feminina. Tranquilo? Evidentemente que nós temos aqui indivíduos que vêm de uma história no campo da sexualidade que traz um corpo ambíguo. Ok? Outra síndrome. O cromossomo era XX, não era? O óvulo lá. E se em vez de vir um cromossomo Y, vier um cromossomo X? Agora já tem 2X, vai vir mais um. O que vai acontecer? X ao cubo. Vai ser triplo X chamado. Ela vai ter X, X e X. Aí você pode pensar, nossa, vai ser uma super mulher. Não, não vai. Ela tem deficiência mental. Ela tem conflitos assim. É uma pessoa com uma série de consequências orgânicas em função da situação que ela tem física. Então, a gente tem alguns problemas de mentais que não são ligados a outra coisa que não seja a síndrome do triplo cromossomo X. A mulher X, ela tem, inclusive, consequências no organismo dela, em termos de reprodução. Mas ela é uma pessoa que tem dificuldades no raciocínio, algumas têm retardo, tem vários problemas dessa natureza. Então, você tem aqui uma outra síndrome. Ela é cromossômica, mas ela tem umas consequências bem visíveis no campo mental, tá? Tá claro? Vamos passar para outro. E fisicamente você não vê. Olha para ela, o corpo não tem nenhuma característica. Você diz, isso aí é uma síndrome. Tá na cara que ela é triplo X. Só se fizer o exame de DNA. Vamos exercitar mais um pouco. Vou colocar uma segunda situação. E se na divisão celular, os 2X tiverem ido para o corpo lúteo? Não foi nenhum para o óvulo, olha lá. Caramba, o óvulo ficou 22 mais 0. Não vá fazer a conta de que dá 22. Não pode somar, é 22 mais 0 mesmo. E o outro ficou com o 22 mais XX. O que vai acontecer numa reprodução se eu levei um óvulo que não tenha característica sexual nele? Vamos lá. A reprodução será assim. Eu tenho um óvulo que não tem característica sexual e combinou com esse óvulo um Y. Ficou 0Y. O que acontece quando dá 0Y? Nada. Não nasce. Não nasce. 0Y não vinga. Não vai gerar. É uma síndrome cromossômica severa
e as reproduções celulares não dão condição de sobrevivência e a mulher perde que nem sabe que perdeu. Existe muitas vezes que as mulheres engravidam. Ah, não está parado não. Sou eu que não sei ler. Tá certo. Então, não vai nascer nada. Muitas vezes as mulheres engravidam, mas o zigoto tem tantas anomalias do ponto de vista genético que ela nem sabe que ela perde a criança. Nessas circunstâncias pode ter espírito vinculado e pode não ter, e ela perde naturalmente, sem nenhum tipo de necessidade de fazer nenhuma ação da parte dela. Ela tem a gravidez, o óvulo fecundado vem rolando pela trompa, nesse período de rolamento até chegar no útero, que dura uns 12 dias, o organismo já percebeu lá que não tem condição, não tem condição não, isso aí não vai vingar, não tem como. Tem muita anomalia genética, não vai funcionar, vamos descartar. Aí descarta, e ela menstrua normalmente e nem sabe que ficou grávida. Tá? Muito bem. E se for o contrário? E se eu tiver um 0 com um X? E agora? Vai nascer alguma coisa? Nasce. Tanto quando o óvulo é 0 e o espermatozoide é X, como o contrário. Quando você tem um óvulo que é X, mas o espermatozoide é que não traz a mensagem genética. Por quê? Porque as duas ficaram no outro. Lembra que apareceu um espermatozoide XY? Esse é o irmão dele, que ficou sem ninguém. Se esse aqui que não tem nada fecundar um óvulo com X, ou um óvulo que é 0 fecundar um espermatozoide X, nasce. É uma outra síndrome, chamada síndrome de Turner. Essa não é tão incomum não, tá? Tem um bocado. Olha como é que ela é. Tem um par de cada um, normalmente, e lá no final só tem o cromossomo X. Não tem o homólogo dele lá, o outro, que poderia ser um X ou poderia ser um Y. No caso, ele ficou sozinho, ficou solteiro, esse cromossomo. Vai nascer um homem ou uma mulher? Hã? Uma mulher. Não tem Y? Se não tem Y, o corpo será feminino. Então, nascerá uma menina. Nascerá uma menina. Essa menina tem algumas características. Ela vai ser bem baixinha. Lembra que o Klinefelter era bem alto? Síndrome de Turner, bem baixinho. No Klinefelter eram homens. Na síndrome de Turner, mulheres. Quando elas nascem, dá para identificar que elas têm a síndrome, porque o pescocinho delas tem uma aba. O pescoço delas não é como o que a gente espera, né? O pescoço típico, que seria, vem o pescoço e depois vem a parte do ombro. Elas têm tipo uma asa no pescoço delas, e quando a criança nasce, se o médico for esperto, ele olha e diz, faça um exame nessa criança para ver, porque o pescoço... Gente, o Mike Tyson é homem, tá? Não tem síndrome de Turner. Mas o pescoço do Mike Tyson, quem é mais velho deve lembrar que era um pescoço alado, assim. O pescoço dele era bem largo. Mas é outra história, ele é músculo. No caso, a criança nasce, ela nasce com uma pele a mais. Os mamilos dela não se colocam na posição que a gente costumeiramente espera, eles vêm na ponta. Eles são muito distantes uns do outro, ela é bem pequenininha, mas ela tem uma habilidade danada. Ninguém vence uma mulher que tem síndrome de Turner numa discussão verbal. Elas são super inteligentes e elas são sempre baixinhas. Elas não adolescem. Não vai adolescer. Vai ser sempre menina. Porque não tem o outro X. Então ela vai nascer com um corpinho de menina. Quando chegar na adolescência, não vai. Então ela não cria mamas, ela não cria pelos, ela não menstrua, ela vai ser menina. Menina toda a vida.
Síndrome de Turner. Olha lá o pescocinho alado dela, lá em cima. Então, as meninas que têm síndrome de Turner, elas levam vida normal. Elas não têm nenhum problema, nenhuma sequela. Não, são inteligentes, são muito capazes, verbalmente são incríveis, oradoras incríveis, articulação, tem uma rapidez de raciocínio muito grande, mas não serão mães. Não serão. Você pode ter uma possibilidade, se vocês forem na internet, olha, ele falou que não e tem. Existem alguns relatos de mães que são síndrome de Turner, mas como é que é? Ela não produz óvulo, porque ela não tem ovário. Ela não tem a estrutura interna de uma mulher. Tudo nela é tudo tecido conjuntivo, é tudo uma coisa que não tem função específica. E ali, ela não tem como gerar óvulos. Então, o que é que o pessoal faz? Eu queria tanto, mas eu queria gestar, meu filho. Mas você não é síndrome de Turner, como é que você vai gerar? Não, mas eu gostaria. Então, entra com hormônios desde o início da adolescência. Hormônio, ela tem que tomar hormônio feminino para que desenvolva a mama, para que ela possa adolescer. Aí, tudo bem. Adolesce, se torna uma mocinha, se torna uma moça. Mas não vai engravidar, não vai menstruar, não vai ter vida como se poderia esperar em termos sexuais e reprodutivo. Aí o que o pessoal faz? Não, já tomou tanto hormônio durante a vida inteira e agora não ser mãe, vamos tentar fazer ela ser mãe. Como? Fecundação in vitro, de um óvulo que não é dela, tem uma doadora de óvulo, que pode ser, por exemplo, a mãe dela, a mãe doa um óvulo, eu vou doar um óvulo para você. Aí fecunda esse óvulo no laboratório, aí insere o óvulo fecundado nela e aplica hormônio para que ela segure a gestação num útero que é um útero imaturo. Às vezes dá certo. Um esforço danado para que uma mulher que seja síndrome de Turner se torne mãe. Mas é possível. Então, elas são baixinhas, têm muitas dobras no pescoço, têm um problema de malformação cardíaca, o tórax delas é largo, os seios não se desenvolvem. E aí tem várias características. As unhas delas são bem pequenininhas, o corpo é coberto de umas manchinhas marrons, as mãos são curtinhas, olha, os mamilos são bem separados um do outro. Então, tudo isso são características de uma síndrome de Turner. Eu não preciso dizer que uma pessoa pode receber um óvulo em um espermatozoide normal, e aí a gestação está se processando, com 1 mês de gestado, uma célula faz uma divisão desse jeito. E aí cria uma célula sem a segunda característica cromossômica. Aí essa menina vai se desenvolver com várias células, como mosaico, ela vai ter síndrome de Turner, 30%, 20%, 40%, sei lá, e aí as características da síndrome serão bem menos pronunciadas, porque ela não é integralmente Turner. Ela é mosaico. Foi de um certo momento da gestação para frente que o espírito, assenhorando-se do material genético, produziu uma perturbação que deu origem a um corpo com essa característica. Confuso? Tranquilo? Ótimo. Vamos falar de intersexualidade. O que é intersexualidade? São os fenômenos do processo reencarnatório em que as características dos dois sexos podem estar presentes no indivíduo. Uma das expressões é o hermafroditismo, mas eu quero mostrar uma síndrome primeiro, que é bastante curiosa. Comentei sobre ela semana passada. Síndrome de Morris. Não viram na internet? Viu? Curioso. Síndrome de Morris. O indivíduo vai para o laboratório, tira, faz exame de DNA, DNA dele é XY. Então, evidentemente, ele é um... Muito bem, vocês estão bons de biologia. O indivíduo
eu gostaria de fazer meu exame de DNA, porque eu acho que eu tenho uma síndrome. Tarará, tarará. Vamos ver se tem a síndrome. Está pensando em ter uma síndrome no cromossomo 13, no cromossomo 12, no cromossomo 20. Quando vai fazer, olha, moça, você é XY, mas o Y está inativo. Então, a genética, cromossomicamente, é XY, mas o corpo do indivíduo é XX. A pessoa é totalmente feminina, mas é XY. O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? O que aconteceu é que o Y ficou inativo para garantir as características físicas masculinas. Nós temos duas estruturas dentro de nós quando a gente está no início da gestação. Uma chama-se corpúsculo de Wolff e corpúsculo de Miller. Então, são duas estruturas. Se for uma mulher, essa estrutura de Miller se desenvolve, aí forma todo o aparelho reprodutor feminino. E a de Wolff retrai. Se tiver Y, a de Miller recolhe e as estruturas que são masculinas se desenvolvem. Então, os corpos masculinos e femininos, eles têm todos correlação. Testículo é correlatado com ovário, trompas são correlatadas com epidídimo, próstata é correlatada com útero, e assim sucessivamente. Nós temos correlação entre uma coisa e outra coisa. Por isso que os tecidos são parecidos, porque são estruturas que, a depender do cromossomo, vai para um lado ou vai para o outro. E isso vai acontecer em função das manifestações que os cromossomos têm. No caso do cromossomo da síndrome de Morris, a pessoa é Y, nasceu para ser, digamos assim, biologicamente, geneticamente, cromossomicamente, um homem. Mas a morfologia do corpo é feminino. Ela nasce uma menina. Se fosse só isso, estava bom. Mas olha só, ela nasce uma menina sem sinais sindrômicos evidentes. Eu olho para ela e digo, é uma menina! Nossa, é uma menina, que coisa maravilhosa! Uma menina, uma princesinha. E ela não tem nada de homem nela. E o que é mais surpreendente ainda, muito frequentemente, essas meninas são lindas. Aí tem um pessoal que brinca, que diz que é o cromossomo Y, que faz elas ficarem assim bem bonitas, não sei. Mas assim, depois em casa, com tranquilidade, vocês vão entrar na internet, vão procurar síndrome de Morris, vocês vão ver pessoas famosas que são síndrome de Morris. Mulheres belíssimas, essa mulher parece meu Deus, ela é perfeita demais, síndrome de Morris. Elas são de uma beleza superior. A beleza das mulheres de síndrome de Morris são encantadoras, a beleza delas. E são, na verdade, cromossomos XY. Tá? Quando chegar o período da puberdade, não é? Chegar a puberdade, olha que elas são XY. O que vai acontecer na puberdade? Não vai desenvolver nada, só de mulher mesmo. Está inativo. Isso aqui é o surpreendente. Quando chegar no período da adolescência, as mamas vão se desenvolver, ela vai se desenvolver como uma mulher. E ela já é bonita, ela vai ficar ainda mais bonita ainda. Mas ela não menstrua. Ela desenvolve as características secundárias dela, mas ela não menstrua. Vai fazer um exame lá no médico, não tem ovário. Não tem ovário. Elas têm uma estrutura física feminina e o que é mais interessante, o psiquismo também é feminino. Ela tem psiquismo feminino, ela é XY, mas o psiquismo é feminino, o corpo é feminino, mas o cromossomo é masculino. Incrível, né? Aí, essas mulheres se desenvolvem
e vão começar a desconfiar que tem alguma coisa errada porque elas não menstruam. Doutor, eu estou com 20 anos, minha filha nunca menstruou, tem 20 anos. Pode ser. E a menina, belíssima. Então, vamos fazer um exame para ver o que é. Primeiro ele vai fazer um ultrassom para ver se tem alguma coisa. Ele já vai ver que não tem ovário. Vamos fazer um exame de DNA para ver se tem alguma coisinha aí, né? E isso é um impacto na pessoa. Porque imagine que é você, já adulto, receber uma informação. Você é XY, tá? Você não é uma mulher. Você biologicamente era para ser um homem. Alguns poderão dizer assim, não, mas eu não tenho um conflito. Eu vivo muito bem, me sinto mulher, sou mulher, meu corpo é de mulher e não tenho nenhum tipo de dificuldade com isso, então tudo bem, bola para frente. Só que não vai engravidar nunca, evidentemente, não vai ter filhos, não vai menstruar, não vai ter a vida que a gente poderia imaginar. Então, elas não vão ter menstruação, não vão ter ovários e elas costumam ter, na verdade, os testículos teriam, se fosse uma mulher, as gônadas desceriam e formariam os testículos na bolsa. Quando é uma mulher, fica os ovários lá dentro. Como é um negócio que não ficou meio indefinido, então ela tem como se fosse uma espécie de testículo rudimentar que ficou do lado de dentro, não desceu. Então ela tem umas gônadas internas. Às vezes, essa gônada não vira duas, vira uma só grande, que é chamada ovoteste. Funciona como ovário, como testículo ao mesmo tempo. É uma coisa bem curiosa. Bem curiosa. Vocês vão ver as artistas de cinema que têm síndrome de Turner. De Morris. De Turner, não. Não conheço nenhuma com Turner no cinema. Síndrome de Morris. E o útero delas é um útero disfuncional, ele é fibroso, não dilata, ele é maçudo, rígido, não vai ter a elasticidade do útero típico e, evidentemente, ela não vai engravidar. Tranquilo até aqui? Ótimo. Vamos para a última parte daquilo que eu trouxe hoje para a gente fechar isso e a gente passar para frente, para as perguntas. Agora sim eu quero falar sobre hermafroditismo. O que é o hermafroditismo? Eram dois deuses gregos, um se chamava Hermes e a outra se chamava Afrodite. Então, quando Hermes e Afrodite vivem da mesma pessoa, ele é hermafrodita. São indivíduos que trazem uma característica ambígua na sexualidade. Veja que é diferente das síndromes anteriores. Na síndrome de Klinefelter, a genitália era masculina, não tinha nada de feminino nela. Então, ele não é um hermafrodita. Na síndrome de Turner, era uma mulher. Na síndrome de Morris, é uma mulher. Agora, nós podemos ter síndromes em que a genitália é ambígua. E quando a criança nasce, o médico que vai dar o diagnóstico, ele vai ter que decidir se aquilo que nasceu é uma menina ou se é um menino. Então, nasce uma criança, ele vai olhar a criança e vai dizer, é uma menina. Aí ele vai marcar na certidão de nascimento uma menina. Se ele achar que tem mais características masculinas, ele vai marcar que é um menino. Então, dentro das características do hermafroditismo, existe um fenômeno que é o pseudo-hermafroditismo, ou seja, falso. O que é um falso hermafroditismo? O falso hermafroditismo é o seguinte, é uma mulher, ela é XX, ela não tem nada de Y, por isso que é falso. É uma mulher, ela é 100% X, ela é XX, mas o corpo dela tem as características da genitália, características parecidas com a característica masculina. Por que isso aconteceu? A mãe pode ter tomado uma medicação que tinha uma concentração alta de hormônio masculino, e isso na corrente sanguínea levou até o bebê e fez com que as cargas de hormônio masculino provocassem alterações na embriogênese e o bebê, que é uma menina, desenvolvesse características que parecem de um homem.
Tá? A mãe pode não ter tomado medicação, mas ela pode ter um problema na suprarrenal. As suprarrenais produzem hormônios também, masculino e feminino, mas numa dosagem pequena. Então, digamos, eu tenho uma pessoa que é XY, ele produz estrógeno nas suprarrenais. E se for uma mulher, as suprarrenais estão produzindo progesterona, testosterona nas suprarrenais. Se eu tiver um tumor na suprarrenal, pode ser que ela produza mais hormônio que deveria. Aí uma mulher pode ter uma carga hormonal de testosterona acima do que é esperado que tenha. E isso pode provocar alterações na formação do bebê, ou até no próprio corpo dessa mulher, começa a aparecer muito pelo, ela começa a ter alterações da musculatura em função da ingestão de hormônio masculino ou que ela esteja produzindo internamente esse tipo de substância. Mas, do ponto de vista cromossômico, a gente pode dizer que não é um hermafroditismo real. Por que não é um hermafroditismo real? Porque, cromossomicamente, ela é XX, ela não tem nada de Y. Então, não é um hermafrodita de verdade. Ela é um pseudo-hermafrodita. É uma mulher em tudo mulher, mas que tem uma genitália ambígua em função da morfologia que os órgãos sexuais dela apresentam. Muito bem. A maior parte dos hermafroditismos são falsos, tá? Porque o verdadeiro hermafroditismo, ele é raro. O que seria o hermafroditismo verdadeiro? O hermafroditismo verdadeiro é o processo inverso dos gêmeos. Como foi que os gêmeos se formaram? Vimos isso na semana passada. Eu tinha um único ovo, que num dado momento ele foi e se dividiu em 12 e deu 2 indivíduos. Isso é gemelitude, certo? Eu parti de um e gerei 2 pessoas. Hermafroditismo, eu passo de 2 ovos fecundados e gero um único indivíduo. É um fenômeno que a biologia chama de quimera. O que é a quimera? É quando a característica genética de um zigoto e a característica do outro zigoto se encontraram e se fundiram e fizeram só um ser. Ficou um só. Os 2 se fundiram num único indivíduo. E o indivíduo apresenta genomas diferentes das 2 características que ele tem. Se isso acontecer, o indivíduo vai ter características de um genoma e do outro. Se eu pegar uma célula de uma determinada parte do corpo desse indivíduo, tem um DNA. Se eu pegar o genoma de outra parte do corpo, tem outro DNA. O indivíduo traz 2 DNA dentro dele. Mas isso não é mosaicismo? Não é mosaicismo. Isso aqui é quimera. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um gatinho. Esse gatinho poderia ser mosaico, né? É mosaico. Mas vai depender de algumas coisas para a gente dizer se ele é mosaico ou não. O mosaicismo, que a gente comentou ainda há pouco, era esse, ó. Eu tenho um óvulo e um espermatozoide, gero um zigoto só. Dentro desse único zigoto, uma célula se altera e essa célula alterada gera filhos e forma 2 DNA no indivíduo só, nas células que foram alteradas. Mosaico. O que é quimera? Quimera é diferente. A quimera eu tenho 2 óvulos, 2 espermatozoides. Então, aquele par de lá formou um zigoto 1. E esse outro par gerou o zigoto 2. Os zigotos se encontram, se fundem e formam um indivíduo com 2 informações genéticas na mesma biologia. Então, a pessoa tem as características masculinas e femininas no mesmo corpo. Aí é hermafroditismo verdadeiro. Ela vai ter as 2 características num corpo só. Então, ela tem as 2 morfologias verdadeiramente desenvolvidas dentro dela. Tá?
Aí, se eu fizer um exame de DNA, vai depender. Pegou aqui é XX, pegou aqui é XY, pega na perna, pega no pé, onde você pegar, você vai encontrar características genéticas diferenciadas nesse indivíduo, por ele ser fruto da fusão de 2 zigotos. Ele vai ter vai ter duas características dentro dele. Resumo da ópera para a gente ir para as perguntas. Bom, o que promove essas alterações todas? A ascendência do espírito sobre a matéria. Eu recebo material genético e sobre esse material genético o espírito se assenta. E ao se assentar sobre o material genético, ele pode produzir alterações a depender do grau de dificuldade que ele tem. A gente viu aqui deformidade no campo da sexualidade, síndrome no campo da sexualidade, mas eu podia ter trazido de qualquer outro, na parte mental, na parte dos membros, braços e pernas, uma formação do coração, do fígado, qualquer coisa que seja. O perispírito com algum tipo de mutilação se aproxima do material genético e ele vai, então, produzindo mudanças na mensagem genética original e isso vai provocando alterações nos tecidos que estão se formando. E aqui nós temos algumas das causas dessas ascendências do espírito. A primeira delas são as culpas que o indivíduo traz, né? Não podia ter feito o que eu fiz, não podia ter feito o que eu fiz, nossa, não pode, e carrega culpa pelo feito, aquela culpa danada, e conforme nós sabemos, na questão 621 da lei do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está inscrita na nossa própria consciência, então vai acontecer uma cobrança da consciência do espírito no mundo espiritual, facilitando com que essa cobrança da consciência demonstre no perispírito as características daquilo que ele tem. Daquilo que a doutrina espírita nos entrega, nós sabemos que não há juízes externos no mundo espiritual. Os julgamentos, todos os processos de juízo são todos internos dentro da consciência. Não haverá um tribunal para nos julgar depois da morte. Nós carregamos em nós próprios as nossas sentenças de absolvição ou de condenação em função daquilo que fizemos. Então, o julgamento que a gente traz é um julgamento interior. O próprio espírito, analisando a compreensão que ele tem sobre a lei de causa e efeito, ele se absolve ou ele se autocondena no mundo espiritual. E ao se perceber num estado de condenação, ele pode provocar uma chamada mutilação espiritual. Quem já leu a obra Memórias de um Suicida deve lembrar do caso de Mário Sobral, que matou estrangulada sua amante Eulina. Ele mata a menina, ele era casado, tinha um relacionamento por fora do casamento com essa moça, aí depois essa moça o abandona por um outro mais rico que ele era apaixonado por ela, não se conforma, vai pedir satisfação e ele perde a cabeça, estrangula a mulher e a mata. Mas ele não queria matá-la, ele não foi com ódio, ele foi se humilhar para ela voltar para ele, e ela não quis. E ele, num acesso de raiva, acabou enforcando a moça, matando. O desespero dele é tão grande por ter matado sua amada, que no mesmo quarto onde ele matou a moça, ele pega um lençol, se enforca e se mata. Interessante que no mundo espiritual ele sentiria muito remorso pelo suicídio feito. Isso é bem evidente. Mas o assassinato de Eulina mexe com ele barbaramente. Ele se sente horrível pelo que ele praticou com Eulina. E lá no mundo espiritual, ele começa a perceber que as mãos dele começam a ter uma espécie de um tremor, que ele não governa, as mãos ficam esquisitas, e tem hora que as mãos somem. Ele procura pelas mãos, está só o toco do braço, as mãos não estão. O que é isso? A mente punindo o espírito, porque a mão cometeu uma coisa que não deveria, mão cometeu uma coisa que não deveria. Aquilo repetidamente na cabeça dele faz com que, em breve tempo, realmente as mãos desapareçam. E as mãos reaparecem no pescoço dele.
Mas como é que pode? E o sangue? Isso é perispírito, gente. É perispírito. É tudo plástico. E ele, então, decide reencarnar por conta da necessidade de esquecer. Ele reencarna para esquecer o que fez e não para se resolver ainda. É só para anestesiar as lembranças. E como ele faz uma encarnação muito próxima do momento do suicídio dele, momento, estou dizendo, é anos mais tarde, décadas mais tarde, mas com muitos reflexos do suicídio, ele não consegue ter uma encarnação plenamente saudável, por causa das sequelas que o suicídio deixou. Mas o corpo dele vai apresentar no mundo físico as características que tinha lá no mundo espiritual. Claro que ele não tem uma mão agarrada no pescoço dele do lado de cá, mas as mãos dele são totalmente deformadas. Ele não consegue formar um corpo saudável. Então ele é todo entrevado numa cama, as mãos não funcionam de forma alguma, e como ele se matou enforcado, ele tem graves problemas respiratórios. Então, o indivíduo vai surgir com mutilações espirituais que vão levar para determinadas necessidades orgânicas. Revisando o que nós conversamos na semana passada e nesse, uma das formas de entregar para o espírito o corpo que ele precisa é o gameta alterado. Você já entrega um cromossomo mutilado de origem para ele. Já entrega um espermatozoide para ele com algum tipo de mutilação ou aproveita um óvulo que tem algum tipo de mutilação. Então, você aproveita já o gameta. Uma segunda situação que existe o gameta é saudável, mas acontece uma mutação nesse corpo que está se formando e a mutilação do perispírito aplica-se no corpo e ele, então, promove uma mutação genética, cria-se um mosaico, né, uma mutação, e essa mutação vai fazendo com que o corpo físico apresente as características. Só 2 você trouxe? As características... Não, tá bom. As características que o espírito precisa. Comentamos também, semana passada, que eu posso nascer com predisposições mórbidas. O indivíduo nasce saudável, mas ele tem um espírito doente. Mas como ele tem a possibilidade de fazer o bem, ele vai nascer com um corpo saudável, mas a matriz continua doente. Se ele não se emendar durante a sua existência, a perturbação do espírito que estava bloqueada para não atingir o corpo, atinge. Aí aquilo que ele poderia já nascer doente, vai alcançá-lo mais tarde. Ou seja, ele, com a sua conduta equivocada, ele rompe a barreira de proteção que foi colocada pela misericórdia divina. O que se quer dizer com isso? Que nós temos 3 filiações. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, concordam? Meu material genético, eu herdei do meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho as características genéticas do meu pai e da minha mãe. Então, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Segundo, eu sou filho de mim mesmo. Porque a minha história espiritual também se imprime em mim. Então, ao mesmo tempo que eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho do meu próprio passado. Então, eu também sou filho de mim mesmo, da minha própria história. E tem uma terceira. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho de mim mesmo, sou filho de quem mais? Sou filho de Deus. Como somos filhos de Deus, a misericórdia se estabelece nas predisposições mórbidas. Eu vejo, deveria nascer todo deformado. Mas tem muita chance de fazer coisa boa. Acréscimo de misericórdia nele. Vamos dar uma chance para esse indivíduo. Ele nasce mais saudável do que deveria, em troca de um serviço que ele vai fazer a benefício de si mesmo e dos outros. Se ele seguir esse roteiro que está sendo proposto para ele, legal. Ele vai conseguir reencarnar, vai nascer numa determinada condição, e se ele se colocar na linha daquilo que não é a doutrina espírita, mas que o bem determina, pode ser católico, protestante, pode ser o que for, pode ser até um ateu, mas um ateu altruísta, que procure o bem da humanidade mesmo não crendo em nada, ele sai do padrão mental que ele tem e aquelas doenças não alcançam o corpo. Agora, se ele
entortar de novo, a proteção que foi posta ela é quebrada, a barreira que foi posta é quebrada, e as chamadas predisposições mórbidas, ou seja, tendência para doenças, vão acontecer. A gente traz, cada um de nós, um órgão chamado órgão de choque, que é o que primeiro adoece quando a gente se aborrece. Eu me aborreci, aí deu dor de cabeça. Eu me aborreci, deu dor de garganta. Eu me aborreci, deu gastrite. Eu me aborreci, alterou a diabetes. Eu me aborreci, deu diarreia. Eu me aborreci, deu fibromialgia. Eu me aborreci. Então, cada um travou a coluna. Teve uma raiva tão grande, está na cama todo entrevado, musculatura toda rígida, porque é o órgão de choque, a coluna. Cada um de nós tem um órgão de choque diferente. Né? Me aborreço, aí me dá enxaqueca, e assim vai. Gameta, mutação, predisposições mórbidas ou ainda doenças. O sujeito nasceu saudável, o gameta estava saudável, não teve mutação, não veio necessariamente com uma predisposição mórbida, mas teve uma febre danada com 2 anos de idade, teve uma convulsão e a partir daí ficou sequelado mentalmente. A partir dali, ele fica com um comprometimento cerebral. Então, veja que existem várias estratégias da espiritualidade para que isso aconteça. O certo é que tudo vai depender do que nós fizermos durante essa existência. Se eu acertar e fizer aquilo que é o correto, se eu fizer aquilo que é o devido de fazer, a gente vai corrigindo o perispírito. E os próximos corpos serão melhores do que esse. Esse meu corpo, dessa vez, é cheio de mazela. Então, vamos melhorar a conduta para que Deus nos entregue um corpo melhor na próxima. Aí a gente melhora, ele nos dá um melhor na outra. E assim vai melhorando, melhorando. Se eu não souber usar, ele vai ficando sempre complicadinho. Ok? Falando sobre fases do processo reencarnatório, vamos trazer algumas contribuições de Emmanuel, André Luiz e do próprio Allan Kardec. Allan Kardec diz que a reencarnação começa na concepção, termina no nascimento, os laços de ligação do espírito com o corpo. E é verdade. Na concepção inicia a vinculação e no parto terminam as vinculações físicas de conexão do espírito no corpo. Mas, tomando André Luiz e tomando Emmanuel, a gente vai encontrar informações que dizem que o processo reencarnatório começa bem antes. Porque antes de reencarnar, o espírito faria uma liberação de fluidos que pertencem ao mundo espiritual antes de reencarnar. Quando a gente vai desencarnar, a gente não deixa os fluidos para voltar? Então, do lado de lá é a mesma coisa. A gente deixa fluidos do lado de lá quando vai reencarnar. Aí vem o momento que Kardec fala, a conexão ao zigoto, que é a fecundação e a concepção, né? Aí vem a gestação, Kardec comenta, o enraizamento na embriogênese, que André Luiz também cita na sua obra, que é o progressivo processo de adormecimento do espírito para o esquecimento do passado. Aí vem a fase que Kardec nos comenta, o nascimento, aonde se vinculam os últimos laços materiais. Aí segue André Luiz, pois é, ligou materialmente, mas ainda está com muitas percepções espirituais. Primeira infância, o indivíduo ainda traz muitas percepções do mundo espiritual, muitas percepções. Ele ainda chora quando vê entidades, aí a criança pequena não dorme, aquela confusão, fala com o amigo imaginário, tudo isso tem a ver com o período da primeira infância, em que está ainda o espírito se assentando sobre o corpo. Vem a segunda infância, que é o período no qual as imagens do mundo espiritual já não são mais tão perceptíveis, e aí a intelectualidade começa a se desenvolver de forma muito mais abrangente do que na primeira infância. E aí então chegamos no último período, que é a chamada puberdade, que é o período no qual o indivíduo vai ter as características secundárias,
que é quando ele acorda no corpo. Aí sim, o espírito despertou e o processo reencarnatório, enfim, se consolidou. Só para a gente terminar, a gente ir para perguntas, eu queria comentar aqui uma questão mais psicológica da reencarnação. Então, veio, reencarnou, mas ele não reencarnou simplesmente passar por uma embriogênese, para meter esse escafandro para ele poder reencarnar, para vestir essa roupa. A gente veste um uniforme para trabalhar. Então, agora vamos... O que a encarnação vai nos oferecer? Ela vai nos oferecer o reencontro com as experiências que a gente precisa. Então, o corpo tem que ser compatível com as experiências que eu vou atravessar. Ou saudável, ou doente, do sexo A ou do sexo B, com as inibições físicas que a vida possa me trazer para que eu consiga me conduzir. Se eu nascer muito bonito, pode ser que eu faça besteira, então a gente vem meio feinho para poder, né, não fazer, aí a gente vem bem feio, porque mesmo meio feinho ainda faria, aí vem bem feio, para não ter risco. Então são o reencontro com as experiências que a gente precisa, tá? Essas experiências, elas vão nos levar aos condicionamentos psicológicos. Não posso isso. Aprender, sabe? Aprender, nascendo numa família com determinadas características, num corpo que, de repente, não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fosse. Aí aprender a disciplinar, a silenciar. Aí eu queria tanto ter uma Ferrari, meu sonho é ter uma Ferrari, mas eu estou andando de ônibus ainda, mas sonho é ter uma Ferrari. E aí você vai redefinindo suas prioridades, né? Sonha ter um dia uma família com menos irmãos, tem 12 irmãos, tudo num quarto só, é a mesma roupa, vai passando de um para o outro, né? Rossandra que diz que pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre, né? Então você vai passando entre os irmãos. Então a gente vai aprendendo, vai se disciplinando nisso, e nós temos um fenômeno muito interessante. Ai, meu Deus, nós já temos que falar disso. Muitas vezes a gente comenta que a pobreza no planeta é a reencarnação dos ricos, né? Assim que fala. Por que o cara é pobre? Porque ele era rico. E aí, por isso que ele é pobre hoje, que ele era rico, foi o rico mau, renasceu pobre. Gente, se somar os pobres do mundo hoje, dá mais do que os ricos que o mundo já teve. A conta não fecha. A conta não fecha. É lógico que a gente tem, entre os pobres, muitos ricos que estão nessa condição, mas nem todos os que são pobres vieram de uma condição de inversão social. Tem muito pobre que não está vindo numa condição de inversão social. Eles estão vindo por uma circunstância totalmente diferente. Vocês estão muito jovens. Vocês perguntem para a mãe de vocês, quando vocês chegarem em casa, que ela vai contar para vocês que isso existiu. Na década de 80, vocês não tinham nascido, mas teve um filme que passou chamado A Missão. Não é Rambo a Missão. Chama-se A Missão, com Robert De Niro. Lindo. Filme espetacular, tem que assistir isso sempre. O filme conta a história do período da formação do Estado brasileiro, inclusive nessa região aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tal, aonde havia as missões religiosas aqui nessa região do Iguaçu, Santo Ângelo, exatamente, e São Miguel das Missões. O pai dele contou para ele. Então, ali o que aconteceu? Haviam os indígenas, e existia os chamados civilizados aqui, que eu vou subdividir em dois grupos, o filme conta. Os que tinham interesse nesses indígenas,
para escravizá-los. Eles iam nas regiões e botavam redes e roubavam esses indígenas e os escravizavam, torturavam, faziam eles trabalhar para eles. Negócio horroroso, horrível. E tinha os padres que trabalhavam nos mesmos grupos, e esses padres iam para ensinar esses indígenas a plantar, a colher, a se desenvolver como sociedade. É uma coisa incrível. Como que pode a mesma civilização, formada de indivíduos que estudaram os mesmos livros, eu ter uns que vão para destruir e outros que vão para construir? Os padres fazem um trabalho belíssimo, belíssimo nessa comunidade, mas é lindo. Eles aprendem a plantar, a tocar violino, a cantar. Gente, chega a emocionar o trabalho que a Igreja Católica produziu nessa região. Só que eles produziam tanto que incomodava os senhores daquela época. Então, eles se articulam para destruir essa região. E eles mandam mesmo soldados armados que atiram, matam, destroem, tocam fogo, e sem uma motivação justa, clara, apenas por interesse econômico, eles destroem e matam todo mundo. É uma bestialidade sem tamanho. Aí você vê aqueles indígenas ali. Por que eles passaram por aquilo? É expiação? Então você vê que isso está escrito no livro Reflexões Espíritas, capítulo 18. É uma mensagem assinada por Viana de Carvalho nessa obra, em que ele conta o seguinte: tem muita gente na estrutura social hoje que é a seguinte coisa, são almas ingênuas, lembremos dos indígenas, são almas ingênuas, em contato com os mais inteligentes, lembremos dos padres, para que eles desenvolvam as potencialidades desses que são mais ingênuos, para que eles ensinem o que sabem para os seus que são mais frágeis. E esses que são mais frágeis se desenvolvam com o conhecimento dos que estão mais à frente. Estou confundindo vocês? Mas o que acontece muitas vezes? O contato desses que são mais ingênuos na sociedade que está comprometida no erguimento intelectual e moral desses indivíduos, vê nos frágeis um instrumento de dominação. E ao invés de os esclarecer, diz, claro, por que eu não exploro esse pessoal? Você deixa mesmo explorar. E aí a gente cria uma sociedade extremamente violenta, excludente, cruel até. Aí gera os bolsões de miséria geram violência, retroalimenta o círculo vicioso. Esse pessoal é violento mesmo, tem que matar tudinho. Então, a gente vive num círculo que não para, porque cada vez mais a gente aumenta a violência e aí aumenta o lado de lá, então vira uma confusão danada. E aí a gente vai perceber que muitos dos excluídos socialmente não estão por um processo expiatório, eles estão por um processo provacional, em que nós seríamos os responsáveis para desenvolver neles as suas potencialidades, sem torná-los dependentes do Estado. Mas desenvolver as potencialidades para que eles possam caminhar com suas próprias pernas. Não é sustentar as pessoas indefinidamente, mas é garantir a elas a condição de sobrevivência, ensinar a eles, né? Ou seja, o processo da nossa reencarnação é para promover a nossa transformação moral. Esse é o grande objetivo pelo qual a gente recebe o corpo que recebe, na expectativa de que a gente atravesse as fases da transformação moral. Fase número 1, despertar da consciência. Eu primeiro preciso descobrir que eu estou errado. Se eu não descobrir que eu estou errado, eu não tenho como me transformar. Despertar da consciência, eu vou fazer o meu processo de autoconhecimento, de entender a mim mesmo, quem sou eu. Se eu não fizer o trabalho de autoconhecimento, eu não consigo sair de onde estou. E aqui existem algumas armadilhas do autoconhecimento. Você vem, recebe um corpo maravilhoso, tudo certinho, ótimo para você desenvolver, mas você não faz o que deveria fazer. Aí a gente tem a doutrina espírita, olha, faz o teu autoconhecimento, meu filho, vai fazer. E existem as armadilhas do autoconhecimento. A armadilha número 1, o cara faz um trabalho de autoconhecimento e cai na negação. Eu fui fazer um trabalho de autoconhecimento, o cara disse que eu sou egoísta. Eu não sou.
Eu sou orgulhoso. Mas nunca que eu sou orgulhoso. Eu não sou. A gente cai nessa armadilha de negar aquilo que as coisas estão nos mostrando. Tem um amigo que ele era gerente de uma empresa e resolveu fazer um trabalho. Criou uns papeizinhos para todo mundo avaliar ele, dizer o que achavam dele. Antes não tivesse feito. Aí, quando ele tirou os papéis, ele me procurou, grande amigo meu. Olha que absurdo escreveram de mim. Olha que isso é um absurdo, eu não sou assim, isso é um absurdo. Como é que eu vou acreditar no negócio? Isso é um absurdo. Tudo errado. E pegou e jogou fora. Porque estava todo mundo dizendo que ele não era. Não é doido isso? Mas a gente é assim. É só ver como é que a gente trabalha marido e mulher. Que ela fala uma coisa, não sou desse jeito. É você que é, né? Então, a negação é uma das defesas do ego para não realizar autoconhecimento. Cuidado para não cair nessa armadilha. Armadilha número 2, a cristalização do ego. O sujeito vem, recebe um corpo, um trabalho dos mentores para não ter mutação, para ele nascer com um corpo saudávelzinho. Aí ele veio, nasceu, educação, tudo. Vai, meu filho, doutrina espírita, agora vai. E aí ele vem, entra na doutrina espírita. Você tem que fazer transformação moral, autoconhecimento. O cara faz e aí ele descobre que ele não era tão bom quanto ele pensou que fosse. Eu não sou bom como eu pensei que sou. Então agora eu vou assumir que eu sou estúpido mesmo. Sou estúpido mesmo, sou grosseiro, sou ignorante. Então agora não vou mais fingir. Agora eu vou ser do jeito que eu sei que eu sou. Agora vai ser todo mundo na base da violência. Olhou para mim e disse, o quê? Me olhou por quê? Agora vai ser assim. Então eu caio numa outra armadilha e eu não faço a minha transformação. Eu assumo a minha inferioridade e não procuro me transformar. Terceiro problema, implosão do ego. Implosão do ego. Descobri que eu sou uma pessoa estúpida, eu não mereço mesmo viver, eu sou uma desgraça mesmo. Eu sou uma pessoa horrível, eu não mereço que ninguém nem seja meu amigo, eu vou fugir do centro espírita, eu nem quero mais que ninguém venha na minha casa. Eu sou um monstro. Porque eu descobri que eu tenho egoísmo. Meu Deus, eu sou um ser horroroso. E aí, nessa hora, a gente vai se descobrir que não ajudou em nada. Eu tentei me autoconhecer e me autodestruir em vez de me autoconhecer. Quarta armadilha, a simulação. Tem que mudar? Então vamos mudar. A partir de hoje, eu vou mudar, eu vou para o centro espírita, eu vou mudado, né? Para aproveitar a encarnação. Foi tanto trabalho para trazer esse corpo. Então eu chego no centro espírita e eu vou aprender a falar com as pessoas como um ser evoluído. Então as pessoas chegam comigo e eu digo assim, boa noite, meu irmão. Já viram um negócio assim? Não é isso aí, gente. Então a gente mascara, é uma máscara que a gente veste, é uma mola que se comprime, e se você não se espertar, essa mola vai comprimir, até que chega uma hora que ela vai estourar, e quando você encontrar a pessoa, você nem reconhece a criatura. Mudou o guarda-roupa, mudou o cabelo, mudou tudo, você olha, mas é fulana mesmo que está aí atrás? É ela mesma aqui. Mas está totalmente repaginada na noite. Completamente mudada. A história é completamente diferente. Então, nós temos que fazer o autoconhecimento para realizar a autoaceitação. Aceitar quem eu sou, aceitar a vida que eu tenho, a realidade familiar na qual eu estou inserido, aceitar as limitações do corpo físico, que nesse momento eu tenho, mas que é muito importante, para que aí, então, eu consiga fazer a mudança interior. Aí eu cheguei na transformação moral. Então, desperta, autoconhece, autoaceita, e aí começa a mudança com a ressignificação dos propósitos da vida. Alcançando isso, você vai chegar na iluminação. A iluminação, na verdade, não bate a foto ainda não, tem mais. A iluminação, na verdade, é o momento no qual a gente faz a nossa quebra de paradigma. E o Buda dizia que a gente vive dentro de uma mandala. Quando a gente descobre o novo paradigma, a gente quebra a mandala. A gente está preso dentro da mandala.
Eu me comporto do mesmo jeito o tempo todo. Eu odeio, tenho raiva, tenho odeio. Odeio, tenho raiva. Deus levou, eu odeio, quem me odeia, eu odeio quem me odeia. Deus levou. Preso na mandala. Eu vou ficar aqui até que eu me canse. E eu, então, enfim, consiga uma fenda nessa mandala, um buraco nessa mandala para que eu consiga sair. Se eu não encontrar a fenda da mandala, que o Buda dizia, a gente vai ficar eternamente. Mas existe uma fenda, só que essa fenda não é uma fenda, é uma fenda, não é um negócio enorme, é uma fendazinha. Essa fenda Jesus chamava de porta estreita, por isso que a gente não acha. Então a gente diga, Deus levou, eu odeio, quem me odeia, preso ali. Até que eu, cansado, digo, não aguento mais. Vou experimentar, aí a pessoa passa pela fenda, pela porta estreita. O Cristo dizia, eu sou a porta, ou seja, seus ensinamentos são a porta por onde a gente vai passar, saindo da mandala. Aí você se liberta. Quando a gente se liberta, a gente diz que a pessoa se iluminou, ou seja, ela promoveu a quebra da mandala. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que a gente quebra essa mandala e se sente livre, até o dia que descobriu que está preso noutra mandala maior um pouquinho. Está preso noutra. Aí depois eu vou descobrir, gente, eu estou preso numa mandala, preciso quebrar. Aí quebra de novo, aí agora estou livre, caiu noutra maior. Então isso é uma cebola infinita, que você vai quebrando as mandalas em busca da perfeição absoluta que não existe. Só a perfeição relativa que a gente vai alcançando à medida que a gente vai encontrando as fendas e passando por esse buraco, através das oportunidades que a existência corporal nos oferece. Por isso que esses corpos são assim tão bem elaborados, para nos oferecer as experiências que a gente precisa para os desafios de cada encarnação que a vida nos oferece. Dúvidas? Pessoal, quem tiver perguntas, pode levantar o braço que eu levo o microfone. Fica mais fácil, que já sai na gravação também. O Jorge não precisa ficar repetindo ali. Tem uma lá. Cada um de nós... Cada um de nós já nasce com uma previsão de quantos anos vai viver? Ou isso é mutável de acordo com os acontecimentos? Existe uma programação inicial, que seria uma previsão dos anos que a gente vai passar na Terra. Mas essa previsão, ela não é absoluta, ou seja, pode haver uma modificação disso, no sentido de que eu posso viver mais do que o esperado, que é uma probabilidade menor, ou viver menos do que o esperado, que é uma probabilidade maior. A grande maioria de nós vai antes da hora. Por quê? Porque dorme pouco, se alimenta mal, tem raiva, desenvolve uma série de estresses no organismo que estressa a máquina antes do tempo que ela era previsto para ela funcionar. Como se alguém que dirigisse um carro de maneira muito estúpida, não troca água, não coloca água, não troca o óleo, não faz as manutenções, aí o carro vai quebrar mais cedo. Então, nós temos sim uma previsão, uma expectativa, mas isso aqui não é assim. Você vai desencarnar no dia tal, de tal, às tantas horas. A previsão é uma expectativa de tempo de existência. Pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Agora, um detalhe. Quando a gente renasce com uma cota de fluido vital. A cota de energia que vai, de certa maneira, dar uma indicação sobre o tempo de vida. E se a pessoa veio para viver 70 anos, ela traz uma cota para 70 anos. Como ela se aborreceu muito, comeu mal, dormiu mal, viveu mal, quando já com 60 anos o fluido vital já está começando a dar sinal de que tem problema, já começa a ter uma série de problemas físicos que vão afetar, em primeiro lugar, os órgãos de choque, que são aqueles que têm mais fragilidade. Aí depois é que a gente vai
para os outros órgãos, né? Agora, se uma pessoa desencarna aos 18 anos de um acidente qualquer, aí você diz, então se ela já estava programada para desencarnar com 18 anos, então ela veio só com fluido para 18 anos. Não. Se ela tivesse vindo com fluido para 18 anos, quando ela fizesse 18, ela não saía da cama mais. Não tinha mais força. Então, ele desencarna com 18, mas cheio de fluido vital. Mas está programado para 18, mas ele tem muita vitalidade. Ele é atleta, ele tem muito vigor físico, tem muito fluido, mas ele está programado para desencarnar ainda jovem. Desencarna cheio de fluido vital, e os mentores, então, irão trabalhar esse fluido que sobrou, retirando quando necessário ou não, de acordo com a circunstância de cada caso. Verificar capítulo 12, 13 e 14 do livro Obreiros da Vida Eterna, a Desencarnação de Dimas. Tem tudo lá. Como que a espiritualidade vê uma reencarnação proveniente de um estupro? Uhum. Bom, o fenômeno através do qual uma pessoa ela vem através de uma violência sexual não determina a qualidade do espírito que por ela vem. Ou seja, mesmo que o ato que gerou essa criança seja um ato de origem violenta, isso não quer dizer que obrigatoriamente a criança que vai renascer é uma criança que vem de um histórico de violência e que ela, portanto, vai ser, consequentemente, um espírito violento. Eu posso ter uma criança, um espírito dócil, reencarnado a partir de uma violência sexual. E assim, a fecundação, ela ocorre 3 horas após o ato sexual. Então, a criança, ela não está vinculada diretamente com o ato que aconteceu. 3 horas mais tarde é que isso vai acontecer. A probabilidade de uma mulher ter um relacionamento sexual e ela engravidar é pequena, porque ela só está fértil 3 dias a cada ciclo de 28. E mesmo assim, ela pode estar fértil e não engravidar. Ela pode engravidar e ter uma má formação dos cromossomos e ela perder. A medicina fala que 50% das vezes que a mulher engravida tem má formação e ela perde sem saber. Então, se você, vítima de um ato sexual condenável, engravidou, a probabilidade ela é tão pequena que a gente não pode descartar o fato de que ela, se engravidou, há uma razão para que isso assim tenha acontecido em função do espírito que reencarna, não do ato violento em si. Não estou justificando o ato. Então, quando uma mulher engravida, mesmo de um ato violento, não recomenda a doutrina espírita que haja o abortamento. Porque, sim, uma violência sexual é um trauma para a mulher, mas ela interromper a gestação gera um segundo trauma para ela. As estatísticas mostram que as mulheres que participam das experiências de abortamento, elas têm maior propensão à depressão e as taxas de suicídio são mais elevadas nelas. Então, se você pega uma mulher que passa por uma circunstância desse tipo, e a isso se soma um segundo trauma, você aumenta as dificuldades que ela tem. Se a mulher não deseja ter a criança, que ela não consegue lidar com a violência sexual, que ela doe a criança. Que ela doe. Mas o abortamento não é o aconselhado pela doutrina espírita. Agora vamos olhar o outro lado. Aquele que comete o ato da violência sexual, ele deve ser punido, deve ser preso. E a gente não pode ser condescendente com esse tipo de situação. É uma circunstância que a criança é uma coisa, agora o autor do ato sexual, ele precisa responder legalmente por todas as implicações que tem. Então a gente precisa separar o autor do ato violento, que precisa responder criminalmente pelo que fez, com todos os rigores que a lei possui, cuidar da mãe, porque o espiritismo ele é a favor da vida, então ele é a favor da mãe, que também é vida, então você tem que cuidar dessa mulher,
que está numa condição de fragilidade, tem que dar um suporte emocional para ela e tem que cuidar da vida que se forma, que, embora tenha sido oriunda de um ato violento, seria uma vida que precisa também ser preservada. Preservar a vida da mãe, preservar a vida da criança também nesse contexto. Agora, o que justificaria que uma mulher passasse por essa circunstância? Eu acho que essa que é a pergunta que você quer fazer. Nós sabemos que, nas nossas circunstâncias de provas e expiações, nós temos uma série de situações que a vida nos oferece, que elas não estão necessariamente desenhadas como sendo para acontecer. Porque se alguém tivesse que obrigatoriamente passar por um estupro como se fosse planejamento, eu estaria programando alguém para ser o estuprador. E se eu programasse alguém para ser o estuprador, eu estaria dizendo que o mal está sendo planejado. Então, ninguém renasce para viver uma violência sexual dessa ordem. Não está no planejamento espiritual de ninguém ser um estuprador, nem está no planejamento espiritual de ninguém ser abortado. O que ocorre é que o desequilíbrio das criaturas que promove a violência, o ódio e uma série de atos equivocados em uma sociedade materialista como a gente vive, permissiva, que estimula o desrespeito às leis de Deus, que promove toda uma desconstrução dos valores da sociedade moderna, que faz com que nós acreditemos que sim, que é possível que as criaturas vivam distante da lei de Deus, que destroem templos, que atacam as religiões, que promovem todo um processo de ridicularização da fé. Uma sociedade que tem esse tipo de situação, conforme o comentário da questão 685 de O Livro dos Espíritos, não é de se admirar os excessos que essa sociedade comete. Então, nós temos uma faixa evolutiva em que determinadas experiências podem acontecer. E a gente precisa estar atento para não se expor. Há uma mensagem no livro Oferenda, de Joana de Ângeles, chamada Acidentes, em que ela diz o seguinte: você não sabe as provas que você tem para passar. Então não se arrisque. Não suba no prédio, eu não vou cair, se eu tiver que cair, eu caio. Cai. Eu posso correr no trânsito, passar o sinal fechado, que não. Bate. Então, se você sabe que as coisas são perigosas, evita lugares perigosos, evita lugares que você possa se exceder, para que ocorra somente aquilo que estritamente você não contribuiu para que aquilo acontecesse. Não é? Então, muitas vezes, nós mesmos nos expomos a determinados relacionamentos, determinados ambientes, determinados lugares. É preciso que exista da nossa parte um cuidado. É preciso que exista a punição para aquele que foi o autor. É preciso que haja proteção da criança que retorna. E é preciso que a gente entenda que no cenário da lei de causa e efeito, ninguém vem programado para fazer o mal. E então há uma faixa evolutiva em que as experiências podem acontecer. E nós, de repente, em função das histórias que trazemos, das coisas mal resolvidas que a gente traz no passado, nós trazemos ímãs da lei que podem promover determinadas experiências profundamente desagradáveis, mas que não eram programadas para que elas acontecessem. Indo de encontro com isso que você falou e na pergunta dela, né, a questão do aborto, a gente vê, o espiritismo, você falou que não recomenda, mas a gente vê no suicídio uma consequência espiritual muito severa para quem cometeu. E aí, qual a consequência, ou de que forma a espiritualidade vê isso, dessa tomada de decisão de uma mulher abortar em função, muitas vezes, de uma incapacidade mesmo de dar sequência com aquilo, ou de ter a menor condição, muitas vezes um adolescente, uma criança, né? Verdade. Qual é a consequência, ou de que forma a gente pode ver? Nós temos que enxergar a questão no todo. Porque não é só a mãe que comete o aborto, o pai também está envolvido, os avós estão envolvidos. Às vezes a menina é uma adolescente e os avós constrangem a menina a fazer o abortamento. Às vezes ela tem um companheiro e o companheiro diz: para ficar comigo você vai ter que tirar a criança.
e ele ainda paga. E ela tira a criança, mesmo sem querer, chora danadamente, mas faz, com medo de perder o companheiro, e depois ele abandona. E ela fica sem o companheiro e sem a criança. Então, para que a gente analise essa questão do abortamento, a gente precisa ver todos os que estão envolvidos no cenário. E muitas vezes a mulher que realiza o aborto é a menos culpada do processo. Por quê? Por conta das constrições sociais que a gente sofre. Existirão situações em que ela individualmente diz: é decisão minha, eu vou tirar a criança. E as pessoas conversam, tentam demovê-la, mas ela diz: não, a decisão é minha, eu vou fazer. E ela faz. Mas existem circunstâncias em que ela, premida por uma sociedade extremamente repressora, por uma família cheia de padrões, por um companheiro cruel, por uma série de circunstâncias, ela se vê inserida na problemática do aborto. E por isso não dá para a gente colocar a mulher que aborta, porque, meu Deus, as diferenças são infinitas de um caso para o outro. Mas o que eu poderia dizer, independente da situação que levou a mulher ao abortamento, é o seguinte: muitas pessoas têm uma preocupação muito grande de que as consequências na lei de causa e efeito, que é o que você está querendo saber, do abortamento, sejam extremamente danosas para a mãe. No livro Ação e Reação tem as consequências para o pai, tá? Lá tem as consequências para o pai. E agora falemos da mãe especificamente, que é o que muito se pergunta. Imagine uma mulher que na adolescência, quando ela era adolescente, ela decidiu abortar. Pressão, o companheiro, a sociedade, a faculdade que ela tinha que terminar, estava no ensino médio, não ia suportar, e ela, vou abortar. E ela toma essa decisão. Ela tomou essa decisão aqui quando ela era adolescente, a vida vai seguir, e ela, ao longo da vida, ela vai rever o que ela fez. Ela vai dizer: não deveria ter feito o que eu fiz. Errei. Não podia ter feito. E muitas delas se torturam por aquilo que fizeram e entram num processo de sofrimento muito grande. Principalmente quando vem o período do climatério, né? Em que período da menopausa, em que a mulher ela não vai mais ter a possibilidade de gerar, ela começa a se questionar. E aquele? Que idade teria? Teria sido um menino ou uma menina? Será que ele estaria comigo agora na minha velhice? Como seria o rosto dele? Então, coisas que de repente não ficaram muito bem resolvidas acabam sendo exumadas nesse período da chamada síndrome do ninho vazio. Os filhos casam, vão embora, ela fica sozinha e ela começa a lembrar das histórias que ficaram depositadas na memória. E ela pode trazer isso à volta. Então, ela fez esse abortamento aqui na adolescência, trabalhou a vida dela aqui. Hoje, ela é espírita, tem uma outra visão, quando ela lembra, ela se lamenta, mas hoje ela não concorda com isso. Ela orienta outras pessoas a não fazer, orienta as filhas que não ajam assim. Ela tem uma preocupação muito grande de abordar, de destacar isso para que as pessoas não cometam. Então, o que vai acontecer nessa hora, Caio? É Caio? O que vai acontecer, Caio? Ela está aonde quando adulta? Ela está aqui em cima em relação ao que ela estava lá embaixo. Quando a lei de causa e efeito chegar, a lei de causa e efeito vai fazer só o que faltar. Então a lei vai ser branda, porque ela já mudou. Essa mulher adulta não é mais a adolescente lá de trás. Então não tem sentido a lei de causa e efeito chegar. Foi você, se ela já é uma pessoa que já não é mais a mesma. Se eu, quando adulto, olho para mim quando adolescente e me incomodo com o que eu fiz, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu preciso promover os processos de auto-perdão, porque naturalmente eu estou numa nova condição espiritual. Vou colocar uma segunda situação agora. Eu tenho uma mulher que, quando adolescente, abortou. E para defender o ponto de vista dela, ela se mantém nesta condição até hoje. E ela é militante, ela defende que tem que ser feito, e ela defende que a mulher tem que realizar o abortamento, que tem que ser dessa forma, estimula outros, porque quando você leva pessoas a fazer o que você fez, você alivia a sua consciência. É uma estratégia do próprio ego de defesa, de dizer, tá vendo?
os outros também estão comigo. Então, para defender a si próprio, o indivíduo permanece no mesmo padrão de pensamento e ele se cristaliza. Cristalização do ego. Ele se cristaliza nesse pensamento e diz, não, é o certo, isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo, não existe outra alternativa, esse é o correto, eu não quero ouvir, isso é o certo, isso é o certo. E ela se constrói dessa forma. Quando a lei de causa e efeito chegar, vai encontrá-la onde? No mesmo lugar que ela estava quando adolescente. Então, ela tem que pegar a pessoa aqui embaixo e levar lá para cima. Então, haverá de ter, nesta segunda circunstância, outro conjunto de experiências que, evidentemente, a lei de causa e efeito, ela não é só justiça, ela é justiça e misericórdia, ela vai saber trabalhar, porque a lei de Deus não é para punir e sim para educar. Então, a lei de causa e efeito não tem por objetivo punir ninguém, encontrar quem fez algo errado e execrar essa pessoa, mas dar a esse indivíduo a chance de rever os seus pontos de vista. Então, quanto mais a gente caminhar durante a existência, melhor. Por que o suicídio é diferente? O Caio foi embora. Por que o suicídio é diferente? Porque eu me suicido, eu não tenho como ficar aqui. Eu não tenho como ficar. O aborto não, eu faço e eu permaneço. Então, eu tenho chance de me refazer. No suicídio, não. Eu tomei a decisão e fui embora. É por isso que a lei de causa e efeito pega a pessoa de maneira mais forte, porque ele não teve tempo de rever o seu ponto de vista para uma nova visão. Bom? Jorge, a gente está quase no horário. Dá tempo de mais uma pergunta só? Tudo é possível àquele que crê. Então tá ok. A gente vai para a última pergunta. Última pergunta, vamos lá. Já que ninguém é programado para o mal, como você explica o psicopata? Bem, o psicopata, ele é o indivíduo que ele traz dentro de si uma série de dramas de outras existências, porque a psicopatia, hoje a gente nem usa mais esse termo, a gente usa hoje transtorno antissocial, porque tudo que é doença psicopática é uma psicopatia. Só que você quer falar de uma psicopatia específica. Você quer falar da psicopatia do chamado transtorno antissocial, no qual eu não vejo a dor do outro e eu sou cruel e nem sinto pena de ninguém. Esse indivíduo, ele vem de um histórico, ele nasce, o transtorno antissocial nasce com o indivíduo, como uma característica da sua própria personalidade. E não necessariamente nós podemos dizer que ele veio programado para o mal. As estatísticas dizem que 30% dos psicopatas, ou seja, daqueles que têm transtorno antissocial, vão para o crime. 70% deles estão em outros lugares, fazendo o quê? Uns estão nas empresas, trabalhando para progredir, para crescer, derrubando. É só assistir um filme norte-americano de negócios, que você vai ver aquele pessoal que derruba os outros para conseguir ser o presidente da empresa, faz qualquer coisa. Se o Satanás existisse, venderia a alma para ele. Então faz qualquer negócio para assumir. Estão nas empresas conspirando para subir. Estão dentro das religiões enganando seus fiéis. Estão nos ambientes políticos, nem imaginam o que fazendo, né? Mas apenas 30% se voltam para o crime. E existem muitas pessoas que obstinadamente, em função das características que são de psicopatia, elas conseguem realizar algumas coisas que, no final da sua história, deixam um resultado positivo, porque elas são tão obcecadas pelo sucesso delas, pela realização que elas querem alcançar, que deixam contributos até científicos para a humanidade, ou seja, o próprio mal está a serviço do bem. Mas planejado para ser um assassino, um serial killer, vai depender do indivíduo e não de uma programação espiritual que ele venha para cá cumprir.